Ok, nós vamos tentar novamente nessa outra transmissão aqui. Se porventura não tiver condição, se travar, se faltar a voz e tudo, a gente dá por encerrado e espera outra ocasião, certo? Porque é muito complicado ficar dando a lição e parando e ter que começar de novo, porque senão o vídeo fica todo, a mensagem fica toda cortada. Então, eu estava dizendo que falar de contribuição na causa do Senhor, na obra do Senhor, tem tido dois grandes obstáculos. O primeiro é a teologia da prosperidade, que nos dá um certo receio de falar disso, porque não queremos parecer com essa turma. E a segunda onda, o segundo obstáculo, são os chamados desigrejados, que acham que podem ser igreja sem ser igreja. E aí criam suas regras próprias, pegam da Bíblia só aquilo que lhes satisfaz e não tem apreço por autoridade, consequentemente acham que não há necessidade de envolvimento financeiro regular. Cada um dá o que quer, quando quer, se quiser e por aí vai. Então o movimento dos desigrejados tem sido um dos obstáculos para a boa compreensão, para o amadurecimento da ideia de contribuição com a causa do Senhor mundo afora, ok? E em épocas de pandemia, esse movimento tem se aproveitado disso para levar mais peso à sua alma e à sua cabeça, achando que podem, por exemplo, ser igreja sem necessidade de um espaço físico, de uma vida comunitária mais ampla, de um povo que se une, que projeta coisas juntas para ir avante mundo afora. Então, dias cada vez mais difíceis, sim. Mas não é surpresa, irmãos. A verdade bíblica sempre foi, é e continuará sendo alvo de muito ataque em todas as áreas, ok? Então nós vamos falar a respeito de contribuição, do jeito bíblico, do jeito que a Bíblia nos permite olhar. A Bíblia fala muito sobre contribuição em vários aspectos, como veremos, e entre eles também no aspecto financeiro. A Bíblia fala muito sobre isso. Não fala o que essa turma fala, mas fala muito do que nós precisamos falar, ok? Tudo certinho por aí? Pois bem, veja bem, falar sobre contribuição, eu não estou falando nesse momento, nessa introdução, não estou falando sobre contribuição financeira. Estou falando sobre contribuir para com a obra de Deus, ok? Entre essas coisas você vai ver que finanças está lá, mas é só uma das coisas das quais nós podemos e devemos contribuir. Mas falar sobre contribuição, contribuir com a obra do Senhor, nunca é sobre a necessidade de Deus e nem sobre a necessidade da sua obra. Se a obra é dele, ele não necessita de nada, por que é que ele necessitaria de alguém para fazer o que é dele? Ok? Então, contribuir com a causa do Senhor não tem nada a ver com necessidade do Senhor. Em nenhum aspecto é necessidade do Senhor. Mas é necessidade da sua obra. Não. Não é necessidade da obra do Senhor. Ou será que Deus é perfeito em si, não necessita de nada, mas não é suficientemente poderoso para sustentar a sua obra, sem precisar de nada e nem de ninguém? Claro que ele é todo suficiente, autossuficiente. É o que o nome dele significa. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou. Em mim mesmo eu sou. Eu não necessito de nada. Certo? Então não é sobre necessidades de Deus. Basta lembrar do Salmo 24 e 1. E junto com isso, Ageu
2 e 8. O que é que essas duas referências nos dizem? No Salmo 24 e 1, você pode conferir na sua Bíblia. O Senhor diz ali na sua palavra que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, como Deus pode necessitar de alguma coisa se tudo o que existe já é dele? E tudo o que precise existir, ele pode fazer existir. Então não é questão de necessidade de Deus. E o que é que Ageu 2 e 8 diz? É Deus falando para o seu povo: minha é a prata, meu é o ouro. Então todo metal precioso existente no mundo, e se houver em outros planetas, e se precisar e ainda não existir, ele pode criar. Então perceba que quando nós somos convocados, até ordenados a contribuir, não tem nada a ver com a necessidade de Deus, ok? Ah, Deus precisa. Não, Deus não precisa. Tá, mas a obra de Deus precisa. Também não. Tudo que é de Deus não precisa do homem. Ah, pastor, mas nesse caso, por que a gente contribui? Por que a gente se esforça? Por que a gente vai? Se Deus não precisa, nem a sua obra precisa. Bom, isso se chama graça de Deus. Bondade de Deus. Permitindo que eu, esse pecador, tenha o privilégio de contribuir e assim demonstrar gratidão, agradecimento pelo que ele fez, tem feito e pelas suas promessas do que ainda fará por mim. Então, contribuir com a obra de Deus não tem a ver com a necessidade de Deus e nem de sua obra. Tem a ver com a minha necessidade de encontrar a oportunidade de ser grato. Tem a ver com a graça de Deus me dando meios pelos quais eu possa agradecê-lo pelo que ele tem feito por mim. É sobre isso. Não é sobre necessidades do Senhor, nem de sua obra, de sua causa. É sobre a minha necessidade pessoal, a sua necessidade pessoal de ser agradecido. E a melhor forma de ser agradecido, irmãos, a mais verdadeira e produtiva, é a ação de gratidão. É por isso que repete-se muito na Bíblia a expressão ações de graça. Porque é muito fácil só falar, obrigado, 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 Senhor. Obrigado, Senhor. E nada. Então, Deus não precisa, mas eu preciso. Você precisa. Quando nós contribuímos, quem contribui sabe a alegria que é. O Senhor me salvou por sua graça em 1993. E desde então, desde meu primeiro emprego, já naquela época, eu entendi a necessidade de ser agradecido ao Senhor. Então, desde então, aprendi as bases das contribuições bíblicas. Contribuir com a vida, contribuir com os programas evangelísticos, ir ao campo, pregar, contribuir com a mão de obra, construindo a nossa estrutura física ali no Gereissati 1, os muros, as salas onde a gente precisava daquele espaço, a nossa quadra, contribuindo com o suor, com recurso financeiro, com dízimos, com ofertas específicas, oferta missionária. Quem contribui sabe a alegria e o gozo que é contribuir. Quem tem dificuldade de contribuir, como a turma desigrejada aí, é uma turma vazia, não sabe o que é a alegria de contribuir. Não sabe sinceramente o que é ser grato a Deus por tudo que o Senhor nos tem feito e nos tem dado. Portanto, não é sobre necessidades de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono de tudo o que existe neste planeta, ele não precisa de nada.
Mas eu e você precisamos sim ser agradecidos a Ele. Portanto, falar desse tema, contribuição, é falar de oportunidades maravilhosas, oportunidades da graça de Deus de participar da sua obra, de participar daquilo que Deus faz. Existem referências bíblicas que nos mostram que Deus quer que nós participemos das suas coisas, até da sua santidade. Deus quer a nossa participação. Para quê? Já ouvimos que Ele não precisa, então para quê? Graça. Graça, abundante graça. É Deus que é totalmente feliz em si, dizendo, venham participar da minha felicidade. Por isso, você pode ver, por exemplo, Hebreus 12:10. O que é que diz ali em Hebreus 12:10? É um texto que fala sobre disciplina. E olha o objetivo da disciplina. Você acha ruim a disciplina? A Bíblia não nega a sua aparência de coisa ruim, mas ela diz que aqueles que exercitam-se em disciplina é para o bem deles. Hebreus 12:10 diz, falando da disciplina que os pais davam sobre nós e a disciplina que Deus dá. Diz, pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, olha só, está no coração do Todo-Poderoso o desejo de que os seus filhos e suas criaturas amadas participem da santidade dele. Será que pode existir algo mais amável do que o próprio Deus, o Deus Santo, a própria santidade em pessoa? Dizer para suas criaturas resgatadas, venham filhos, participem da minha santidade. Experimentem um pouco da felicidade que eu tenho sempre e eternamente, no máximo. Venham. Já pensou? Pois é, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos partícipes de Deus, da sua obra, da sua causa, até de sua santidade. Já pensou? Mas veja também 1 Coríntios 3:9. E depois, 2 Coríntios 5:20. 1 aos Coríntios 3:9. Primeiro aos Coríntios 3:9, olha o que o apóstolo Paulo diz sobre isso. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, Paulo está dizendo que nós somos cooperadores de Deus. O que é um cooperador? Cooperador significa alguém que coopera junto com o operador. É um assistente do operador. Tem o operador e tem o cooperador, que é o seu auxiliar. Então, aqui estamos com outro texto onde Deus deixa claro o seu desejo, a sua intenção, não a sua necessidade, mas o seu desejo e intenção de que nós cooperemos com Ele. Ou seja, participemos das suas operações. Deus está operando nesse mundo. E Ele está dando-nos a oportunidade de cooperarmos com Ele. Percebe?
Que privilégio. Também 2 Coríntios 5 e 20. 2 Coríntios 5 e 20. Segundo Coríntios 5 e 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora nós somos chamados de embaixadores, ou seja, representantes de um reino, representantes do rei. De tal forma somos embaixadores que é como se o próprio Deus exortasse as pessoas através de nós. Olha que privilégio. Olha que riqueza da graça de Deus, dando-nos essas oportunidades de ser cooperador, embaixador, exortando como se o próprio Deus exortasse através de nós. Que riqueza! Participar da sua santidade. Então, tudo isso tem a ver com o tópico contribuição, que não é sobre necessidade de Deus, mas é sobre nossa necessidade. É sobre a oportunidade de Deus sendo oferecida para pecadores, para que estes se beneficiem. Sim, irmãos, o objetivo de Deus é nos tornar felizes. O ser humano necessita e almeja felicidade. O problema está em buscar isso na fonte errada. O problema é quando o ser humano acha que ser feliz tem a ver com sexualidade, com dinheiro, tem a ver com sucesso, fama, tem a ver com likes, selfies, tem a ver com alguma moda do momento. Não, irmãos. A verdadeira felicidade, o verdadeiro preenchimento do ser humano tem a ver com fazer o que Deus quer que façamos. Tem a ver com aproveitar as oportunidades da graça de Deus. Essa semana estava ouvindo o pastor Felipe Niel falando sobre Jim Carrey. Jim Carrey é um ator famoso de Hollywood. Fez já alguns filmes como, por exemplo, Ace Ventura, Debi Lloyd, bons filmes de comédia. Quer rir, assiste esses filmes. Mas ele é um homem que fez muita fama, fez muito dinheiro, também já estragou muito, mas relatos informam de que há algum tempo já ele professou fé em Cristo. E então ele diz ter encontrado verdadeira felicidade. E ele disse algo, estava ouvindo o pastor Felipe Niel contando essa história, e talvez eu não vou lembrar com todas as palavras, mas a ideia está. Ele disse algo parecido com isso. Eu queria que todo mundo experimentasse muita riqueza. Todo mundo ficasse rico. E ter todos os seus sonhos realizados. Obrigado, Gabi. Para que todo mundo percebesse que a felicidade não depende dessas coisas. Entende? É um homem que experimentou tudo isso e não foi feliz. Entrou em problemas seríssimos na vida. E veio conhecer felicidade quando veio a Cristo. E ele disse isso. É interessante ouvir isso de alguém que chegou lá, que fez muito sucesso, dinheiro, realizou sonhos que um ser humano pode realizar. E ele dizer, eu queria que todo mundo experimentasse isso. Só para ver como não é essas coisas que trazem felicidade. É isso, irmãos. Deus quer nos fazer felizes. É o tema preferido de John Piper. É a alegria em Deus. E ele diz, quanto mais nos alegramos em Deus, mais felizes somos. E isso glorifica a Deus. Então, contribuir com a causa de Deus não tem a ver com necessidade de Deus e nem da sua causa. Tem a ver com a nossa necessidade de ser feliz. É encontrar, é olhar a verdadeira fonte da felicidade dizendo, venha ser feliz. Venha participar da minha santidade. Venha ser um embaixador do meu reino. Venha ser um cooperador na minha causa. Você precisa. Venha experimentar.
Irmãos, é uma das coisas mais estranhas, misteriosas na vida cristã. É que quanto mais você se envolve, mais você se machuca e mais feliz se torna. Especialmente olhando para o ministério pastoral, ministério missional, que desses eu tenho tido o privilégio de entender um pouco mais. Você é muitas vezes deixado para trás, há muita ingratidão, porque nós pecadores somos ingratos, e eu incluso nisso. Enfim, tem muita coisa assim. Mas é incrível como essas coisas, sinceramente, não chegam a competir no mesmo nível da alegria de participar na causa do Senhor, de participar na santidade de Deus, de ser um embaixador, um cooperador da obra de Deus. Portanto, envolva-se mais, aproxime-se mais, contribua mais com a sua vida para a causa do Senhor, que não precisa de você, é você que precisa da causa do Senhor, do próprio Senhor, para experimentar sentido na vida. Ok? Bom, desde que Deus criou o ser humano, estamos falando então de Adão e Eva, ele tem oferecido oportunidades de diversas formas, ok? Desde que Deus criou o ser humano, e só ele já deu uma oportunidade, né? Oportunidade de viver, de existir, de experimentar a existência. Então Deus tem dado diversas oportunidades para que o ser humano o glorifique, o louve e se faça feliz aproveitando essas oportunidades. Agora eu vou alistar algumas dessas. Até aqui temos falado de maneira introdutória sobre a nossa necessidade, a importância de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para que sejamos felizes ao participar da sua santidade, da sua obra, da sua causa. Agora vamos ver algumas dessas oportunidades que têm sido dadas para os seres humanos desde que os seres humanos foram criados. Então vamos lá. Primeira das oportunidades, Gênesis 1:28. Oportunidades de contribuir com a causa do Senhor. Gênesis 1:8. 1:28, perdão. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então olha só, Deus criou o homem, criou a mulher. Se Deus criou o homem e a mulher, ele não podia ter criado também o menino, o Abel, o Caim, o Enos, o Sete, os filhos, a humanidade? Claro que podia. Inclusive podia ter criado no atacado, igual criou as estrelas. Como foi que Deus criou as estrelas? Como foi? Haja astros no céu e plim, houveram. Haja luzeiros, pum, houve. Então, Deus podia ter criado o ser humano do mesmo jeito. Por que não fez? Graça
e oportunidade. Deus criou um casal e disse, vamos lá, participem da minha obra, contribuam, satisfaçam-se, eu quero fazer vocês felizes. Então Deus convida eles a ser fecundos, multiplicarem-se e encher a terra. Deus ordena que o façam, pois dessa forma eles participariam desse projeto lindo, belíssimo do Senhor, contribuindo assim com a causa do Senhor. Então nós temos aqui, isso se repete depois do dilúvio, onde Deus diz a mesma coisa para Noé. Sejam fecundos, multipliquem-se. Então Deus dá a oportunidade de contribuírem com a ocupação da terra. De novo, Deus precisa? Não. Para que deu? Graça. Participem da minha obra. Participem da minha causa. O que mais? Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, cuidar. Cuidar da terra. Deus precisa do homem para cuidar da sua terra? Claro que não. Então, para que ele fez isso? Oportunidade, graça. Participe da minha obra. Então, Adão agora vai ser o primeiro agricultor, vai cultivar. Agora pense num trabalho medonho, cultivar no Éden, viu? Cheio de espinho, né? Cheio de inseto. Não tinha nada. Acho que Adão, talvez, se Adão devia plantar, né? Era para cultivar. Acho que ele cavava só com o pé assim, jogava uma semente dentro e já nascia. Mas era o que ele estava fazendo. Agora imagina a alegria de ver esse negócio nascendo e dar o fruto. Guardar, ele tinha que guardar. Olha o trabalho, ser vigia de uma terra que não tem ladrão. Ele não tinha maldade, não tinha pecado, mas ele tinha que fazer isso, tinha que cuidar, tinha que guardar. Então, Adão participa da obra do Senhor. Não porque a obra precise, mas porque Deus, na sua generosidade, quer que a sua criatura seja feliz em participar, contribuindo para o seu projeto. Tem mais. Gênesis 2:19. O que é que temos em Gênesis 2:19? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Aqui nós temos Adão gerenciando, chamando os animais, pensando qual é o nome desse aqui. O nome desse aqui é tal. Adão devia ser certamente muito inteligente para pensar em nome para tanto animal, e certamente ele observou alguma característica para defini-los pelos nomes que foram dados a eles. O que nós temos hoje não são os nomes que Adão deu. Já foi nomes e traduzidos, isso, aquilo, outro e tal, e o que nós temos eram nomes em português, no nosso caso aqui no Brasil. Mas note que Adão está contribuindo, gerenciando a obra que Deus criou. Certamente o próprio Deus se satisfaz nisso. Ver a sua criatura contribuindo com o seu Criador. E então há gozo no coração de Deus com isso. E é por causa dessa alegria e gozo no coração de Deus que nós, participantes da sua santidade, cooperadores da sua obra, também sentimos essa felicidade em nós. Portanto,
Adão contribuindo pela ocupação da terra, cuidado da terra, gerenciamento da terra. E tem mais. Gênesis 4. Gênesis 4, 3 ao 5. Gênesis 4, do 3 ao 5. Diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Note que agora nós já estamos no momento onde o pecado já habita na terra. Até aqui, Gênesis 2 e 19, nada de pecado. Gênesis 3 em diante, o pecado já é uma realidade no ser humano. Então aqui nós temos o momento do assassinato, da morte de Abel. O assassinato que Caim executa sobre o seu irmão. E então é a primeira vez que a palavra oferta é introduzida aí na história. Há uma oferta, há uma oferenda, há algo ofertado, doado, dado para alguém. A palavra oferta só quer dizer isso. Ela não é necessariamente dinheiro. Dinheiro também se oferta. Tudo que se dá é uma oferta. Está sendo oferecido. Ok? Interessante a questão da língua. Eu lembro-me de ter tido dificuldade com isso no que diz respeito à língua como usamos aqui no Brasil e como se usa em África, por exemplo. A palavra oferta aqui no Brasil é mais entendido no cunho religioso. É dízimo, é oferta, é mais na vida religiosa. Mas a palavra oferta, em Cabo Verde, onde vivemos, ela tem a ver com qualquer coisa que você dá. É muito comum dizer, olha, me ofereça água, me ofereça uma comida, me ofereça esse sapato. Quer dizer, me dá, oferte para mim. Então a palavra oferta realmente quer dizer isso, é algo que eu decidi dar. Então aqui nós temos um momento na Bíblia onde se tem essa ideia sendo praticada. E a Bíblia não diz em que momento Caim e Abel foram instruídos a ofertarem para Deus. Aqui era uma oferta para Deus. Mas certamente eles foram instruídos. É bem provável, a única informação que nós temos é que é possível que Adão e Eva, tendo visto o sacrifício que Deus fez, ao oferecer um animal inocente em sacrifício pelo pecado de Adão e Eva, é muito, muito, muito provável que a partir dali, o próprio Adão e Eva entenderam que eles precisavam continuar fazendo ofertas a Deus como gratidão pelo que Deus fez, oferecendo um animal inocente pelo pecado deles. Então, eles devem ter praticado isso e ensinado aos seus filhos, porque não tem outra explicação. Então, aqui estão seus filhos ofertando a Deus. E o que é que eles ofertavam? Dinheiro? Dinheiro ainda não existia. Então, o que é que se ofertava? Aquilo que de melhor eles podiam ofertar. Daquilo que se trabalhava, que se produzia, cada um ofertava para Deus aquilo que o seu coração achasse que demonstraria gratidão a Deus. Então aqui nós temos oferta no sentido de adoração. Oferta religiosa. Oferta no sentido de adoração. Agora vale a pena olhar
para o texto e vê que um considerou isso um grande privilégio. O outro só considerou o dever, sem prestar atenção no privilégio. Verso 3 diz: E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Deus não agradou-se da oferta de Caim, e agradou-se da oferta de Abel e da pessoa de Abel. Por quê? É uma questão. Alguns dizem, ou querem dizer, querem provar que Deus ficou satisfeito com a oferta de Abel porque Deus se satisfaz com sacrifícios de sangue. E não se satisfez com a oferta de Caim porque era de legumes, mas nada a ver. Depois você vai ver na própria lei Deus dizendo que se satisfaz também com ofertas de vegetais. Não é sobre isso. O mais provável é que era a atitude de Caim e de Abel que fizeram a diferença. Note que no verso 3 diz que Caim trouxe a sua oferta no fim de uns tempos. E Abel trouxe a sua oferta das primícias. A palavra fins de tempos e primícias são duas palavras opostas. Fins de um tempo tem a ver com o final, últimas coisas. Primícias tem a ver com primeiros tempos, primeiras coisas. Isso por si só já mostra o que estava no coração de cada um. Abel viu a sua lavoura produzir e tudo e tal, e não se preocupou em trazer para o Senhor. Mas quando chegou no fim dos tempos, no fim da sua lavoura, muito provavelmente ele trouxe do que restava, do que sobrava. Abel não. Quando ele viu que a coisa estava boa, as primícias, a melhor, ele trouxe para o Senhor. Isso é princípio de contribuição que honra a Deus. Pensar como Caim é ser, por exemplo, como um doador rebelde. Né? Ele diz, tá bom, eu vou dar, tá aqui, o importante não é dar, pois está aí. Tal pessoa pensa que Deus precisa. E Deus não precisa, como já vimos. A atitude deve ser o contrário. Senhor, eu sei que tu não precisas, mas eu queria que tu recebesse o melhor, como forma de perceber a minha gratidão por ti. Deixa eu ser grato a ti, toma o melhor. Essa é a ideia, essa é a atitude, porque Deus não precisa. Tá bom? Então, pense nisso. Conta-se a história de um irmão que foi dar oferta e tinha R$ 55 no bolso. Ele queria dar 5 de oferta. Então ele botou aqui a mão no bolso e pegou uma, ciente de que era de 5. Aí botou no gasofilácio. Quando terminou o culto, ele foi olhar o que estava no bolso dele? A de 5. Então ele botou a de 50. Então ele foi lá no tesoureiro, no final do culto, irmão, eu cometi um erro, eu botei R$ 50 de oferta, eu ia botar esses 5 aqui, não tem como o irmão me devolver não, e eu botar os 5? Aí o tesoureiro disse, ô irmão, pode ser, mas a gente vai ter que rasurar o caixa, porque já registramos o valor. Aí o irmão disse assim, tudo bem, Deus sabe que é para a obra dele, né? Já dei esses 50 aí para a obra dele mesmo. Aí o tesoureiro disse com muita sabedoria, ele disse, não, aqui está registrado 50, mas no céu só está registrado 5, que era o que você tinha no seu coração a intenção de dar. Ilustrações, para lhe ajudar a entender que Deus não precisa. É sobre a nossa motivação, a nossa alegria de participar naquilo que nós não merecemos participar. E que Deus graciosamente diz, vem filho, participa comigo. Então aqui nós temos um momento de contribuição na adoração, ofertando do que tem para adorar, para agradecer o Criador.
Então aprendamos a contribuir assim também. Ainda em Gênesis 6 e 14, Gênesis 6 e 14, nós temos outra forma de contribuir com a obra do Senhor. Agora nós estamos falando de Noé. Deus vai mandar um dilúvio na terra. E Deus chama Noé para contribuir com a sua causa. Ele vai santificar a terra. Essa é a causa do Senhor nesse ponto. E ele então chama Noé para contribuir. Gênesis 6 e 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então Deus chama Noé para contribuir com o seu plano de preservação. Como assim, pastor? Preservação foi de destruição. Isso chama-se podagem. Quando alguém está podando uma árvore, está destruindo ou está cuidando? Está cuidando. A humanidade, vez por outra, experimenta uma podagem. Será que o Covid-19 não é uma podagem de Deus? Alguém pode morrer sem que o dono da vida e da morte o tenha autorizado? É muito tolo quem fica discutindo que alguém podia ter sobrevivido ou não. Ah, se tivéssemos feito assim, fulano estaria vivo. Deixa de tolice. Quem morreu tinha que morrer. E quem ainda está vivo é porque ainda tem que estar. Ninguém pode mexer com isso. As causas podem ser discutidas, mas não o fato. Eu posso discutir porque é que alguém matou o outro, mas não tem como eu discutir porque é que o outro morreu. É isso? A morte e a vida estão sob controle de Deus, não do homem. Portanto, o Senhor queria podar a terra para valer. Foi uma podagem tanto, ficou só o toco. Como muitas vezes tem que se fazer. Você já viu como é que se faz para que nome da planta que dá uva é parreira, é? Videira. Videira, parreira, eu acho que é parreira, estão dizendo que é videira, mas tudo bem. A planta que dá uva. Vocês já viram como é? Tem período que eles cortam tanto que fica literalmente só um toquinho, velho, sem nada. Quem entra naquele pomar de uva pensa que é um lugar abandonado. Mas não, é um lugar muito bem cuidado. Pois elas estão sendo preparadas para dar uvas ainda melhores. Deus de vez em quando faz isso. E ele, nesse momento da história, em Gênesis 6, ele deu a oportunidade de Noé contribuir com esse plano de preservação, de podagem do planeta. Ok? E em Gênesis 12 e 3, contribuindo no plano de salvação. Gênesis 12 é a passagem famosa da chamada de Abraão. E olha só por que é que Deus chamou Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo anterior, no finalzinho do versículo 2, ele disse: "Se tu uma bênção". Ou seja, Abraão foi chamado para contribuir com o plano redentor de Deus, com o plano de salvação. É de Abraão que vem Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, da qual vem o Messias, Salvador bendito, Redentor de todos aqueles que creem.
Então Abraão, ele contribui. Não somente dessa forma. Abraão contribuiu de várias formas, inclusive com o dízimo. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Por enquanto, só ainda entendendo que Deus nos chama para contribuir de várias formas com a sua obra, inclusive na salvação. E em Gênesis 14, do 18 ao 20, na verdade é agora. Gênesis 14, do 18 ao 20. Olha só, Gênesis 14, do 18 ao 20. Abraão foi para uma guerra e venceu a guerra. E veio de lá com os despojos de guerra, ou seja, com os bens, com a prata, com o ouro, com o metal, com os bens, com o povo, trouxe porque ele venceu. E olha o que acontece. Gênesis 14, do 18 ao 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Ok? Então, olha só, Abraão contribuindo para manutenção do ofício religioso. Abraão está contribuindo para a manutenção de um ofício religioso. Abraão vem da guerra, ganhou, está lá mais rico, e aí vem ao seu encontro um sacerdote. Sacerdote, um religioso. E esse, um misterioso sacerdote. Não há muita informação anterior sobre ele, mas perceba bem que o ofício religioso já era uma realidade. A Bíblia não nos dá muitas informações como é que isso aconteceu, mas deixa claro que já existia. Melquisedeque era um desses oficiais religiosos, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas não era o único. Lembra do sogro de Moisés, Jetro, ou Reuel, ele era chamado pelos dois nomes? Ele era sacerdote de Midian. Isso está lá mais na frente em Êxodo capítulo 2, capítulo 18, quando tem a história do povo de Israel saindo do Egito. Quando Moisés foge do Egito, ele vai ser abrigado na família de Jetro, que era sacerdote da cidade ou da região de Midian. Midian era uma região que tinha esse nome, porque Midian foi um dos filhos de Abraão. Então, naquele lugar se adorava o Deus de Abraão. Portanto, Jetro, do povo de Midian, filho de Abraão, era um sacerdote do Deus de Abraão. Então, já existia um sacerdócio, já existia religiosidade. E como é que esses sacerdotes viviam? Parece-nos que já havia um acerto, um ajuste, uma informação, uma educação de contribuição. Porque, veja, Melquisedeque vem servir a Abraão, mas ele não pede nada. Mas Abraão lhe dá. Abraão não lhe deu uma oferta. Podia ter sido, né? Vou te dar aqui uma oferta. Não. Abraão lhe dá o dízimo. Ou seja, a 10ª parte de tudo que ele conquistou. 10%. Dízimo quer dizer 10ª parte, 10%. Então, Abraão dá 10% de tudo que tem para a manutenção de ofício religioso. E vale a pena, vale muito a pena perceber isso.
Não tinha nada de lei ainda. Por que é importante perceber isso nesse ponto? Porque um dos argumentos furados, injustos, desonestos dos desigrejados é que o dízimo é uma exigência da lei. E como nós não estamos debaixo da lei, então nós não temos obrigação de dar o dízimo, por exemplo. Mas Abraão estava debaixo de qual lei? A lei não veio por intermédio de Moisés? Bom, para Moisés nascer, Abraão ainda tinha que ter Isaac. Depois Isaac ia ter Jacó e Esaú. Depois Jacó ia ter seu nome mudado para Israel. Ia ter seus filhos, os 12 filhos. O José ainda ia ser levado para o Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos. Ainda ia passar 400 anos no Egito para que Moisés nascesse. Então, pelo menos 500 anos, para ser bem baixo, pelo menos 500 anos sem lei. Tinha lei. Então, de onde vem a ideia de que dízimo é uma ordenança da lei de Moisés? Sabe de onde vem? Não é da ignorância, não. Porque qualquer pessoa que saiba ler percebe isso. Vem da desonestidade. E sabe de onde vem essa desonestidade de quem tem dificuldade em contribuir com dízimos, por exemplo, que é o assunto aqui nesse ponto? Vem da avareza. Sabe o que é avareza, conforme a Bíblia? É idolatria. É que você idolatrou o dinheiro, idolatrou o seu bem-estar. E você jura que se você tirar aquele dinheiro para a causa do Senhor, não vai poder ter aquilo que você quer, aquilo que você deseja, ou seja, o seu ídolo, que deve ser conforto, sucesso, alguma coisa assim, lhe faz não perceber que Deus é que é poderoso para nos dar tudo o que precisamos. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Portanto, é a idolatria pelo dinheiro, o amor ao dinheiro que gera esse tipo de pecado. É um argumento bem estúpido, bem ignorante. Alguém achar que dízimo, que contribuição financeira é uma ordenança da lei. Não hoje, mas talvez no próximo domingo, nós vamos entender o que foi que a lei fez com essas contribuições. Mas não foi a lei que criou. Aqui está, pelo menos 500 anos antes da lei. Já se tinha oferendas. Abel ofereceu, deu ofertas a Deus do que ele tinha e Deus se satisfez. E agora Abraão está dizimando, dando o seu dízimo para manutenção de um ofício religioso, de um sacerdote do Deus Altíssimo. Não somente ele, mas o seu filho também aprendeu. Por exemplo, Gênesis 28. Gênesis 28 e versículo 22. Parece que Jacó aprendeu com seu pai, não é? Gênesis 28 e 22. Jacó estava fugindo, dormindo no meio do relento, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó estava fugindo de Esaú, depois daquele negócio todo de ter enganado o pai dele e enganado o irmão. Então ele se deita, pega uma pedra, usa como um encosto de cabeça, e ele tem um sonho de uma escada, anjos descendo e subindo. Ele compreende que Deus o há de abençoar. Ele então pega aquela pedra e marca aquele lugar, para que naquele lugar seja a casa de Deus, e ele então se compromete a de tudo que o Senhor der, ele dar de volta o dízimo. De onde veio isso? Da lei não foi. Não existe lei ainda. Só pode ter vindo da instrução do seu pai. Que veio de onde? A única fonte de instrução que Abraão teve foi Deus. Está em Gênesis 12. Não tem outra fonte.
É ali que começa o monoteísmo na pessoa de Abraão. Antes disso, eram muitos deuses. O próprio Abraão vivia na Mesopotâmia, um lugar de muitos deuses. E por isso que ele tinha que sair do meio do seu povo. Porque senão ele não iria compreender e experimentar um Deus único. Ok? Então veja só. Contribuição. Ocupar a terra, cuidar da terra, gerenciar a terra, adoração a Deus, preservação da terra e do ser humano por meio da podagem, salvação e manutenção do ofício religioso. Tudo isso são formas de nós contribuirmos com a causa de Deus, ok? Bom, só lembrando então, sacerdócio, ofício religioso, é uma prática comum ao ser humano, desde que foi criado. Primeiro para com Deus e depois, por causa do pecado, a cegueira dos ídolos. Nós já vimos aí Melquisedeque, já falamos de Jetro, ou Reuel, que está lá em Êxodo 2 e 16, 18 e 1. E também existiam ofícios religiosos pagãos, ou seja, a ideia religiosa já é grande. Você percebe isso com muita clareza quando chega no Egito. Havia os sacerdotes no reino do faraó. José casou-se com Azenate, e acho que é esse o nome dela. E ela é filha de Potífera. Esse Potífera era um sacerdote de On. On era uma maneira de honrar o deus Ra do Egito. Portanto, religiosidades não são uma coisa moderna, sempre existiu. Desde que o homem existe, ele tem ligação com Deus, e desde que o homem caiu, ele tem ligações com falsos deuses. Portanto, o Deus verdadeiro nos chama à felicidade por participarmos, contribuirmos com a sua causa. Irmãos, percebam, eu nem saí de Gênesis, dos primeiros capítulos, para ver como esse assunto é vasto. Não estou sendo desonesto com os textos, nem com o assunto. É muito vasto o assunto e enriquecedor. Mas eu vou precisar parar, pois já se vão 1 hora de instrução. Deixa eu parar assim. Desse ponto daqui até a Nova Aliança, o Novo Testamento, Deus organizou tudo por meio da lei. É o que a gente vai ver no próximo domingo. Deus organizou, Deus não criou essas coisas por meio da lei. As contribuições, ofertas, dízimos, não. Ele organizou. E aí vamos ver essa organização e seus princípios. Deus organizou, inclusive organizou a prática do sustento religioso, dos oficiais religiosos, da própria religião do povo de Israel. Foi o próprio Deus quem organizou por meio da lei, para que o povo pudesse, aquele povo peculiar, o povo de Israel, pudesse ser diferenciado dos povos pagãos, até na sua forma religiosa. Então Deus organiza a lei pensando nisso. Então nós vamos ver isso no próximo domingo, se Deus nos permitir. Ou seja, a partir daqui, dízimos e ofertas dentro da lei, aí sim falando da lei, elas passam a ser mais tratadas como uma forma de contribuição. Você vai ver que isso era feito tanto com dinheiro quanto com bens. E qual era o objetivo? E aí vamos pensar, já que é da lei, então é só coisa de judeu? Só coisa de israelita? Bom, vamos ver isso, mas duvido, pois nós também temos um serviço sacerdotal. Nós temos. E não é o mesmo de Israel. Os judeus seguem a linhagem sacerdotal de Arão. A nova aliança segue a linha sacerdotal de Melquisedeque. São duas linhagens diferentes. O povo da nova aliança
segue a linha sacerdotal de Melquisedeque. Os judeus é que seguiram a linha de Arão. Pastor, não entendi isso não. Ótimo, também não expliquei nada, mas você vai entender. Estou dizendo isso para você no próximo domingo vir aí querendo entender esse negócio de Arão e Melquisedeque. Mas é seguindo essas linhagens que nós podemos entender o que era para o povo de Israel e o que é para a igreja de Jesus Cristo, ok? Então isso fica para o domingo que vem, se Deus quiser. Por hoje, nós entendemos que contribuir com Deus e sua causa não é sobre necessidade de Deus, nem sobre necessidade da sua causa. É sobre necessidade nossa de demonstrar gratidão a Deus. E nós temos o privilégio de sermos felizes, completos, por participar do que Deus nos oferece, das oportunidades que Ele nos dá. A irmã Raimunda falou, na verdade, pastor, devemos nos sentir privilegiados em poder contribuir com a obra do nosso Deus. Tudo bem? Irmã Raimunda está dizendo que, na verdade, devemos nos sentir privilegiados em contribuir com a obra de Deus. É isso mesmo. É um privilégio. Qualquer garoto, qualquer jovem que gosta de futebol, se sentiria privilegiado em jogar bola com o Neymar. Com o Neymar. Até um jogador aqui do Fortaleza do Ceará. Rapaz, joguei com fulano, ó. Eu lembro-me de quando eu fiz amizade com o pastor Robério. O pastor Robério pastor aqui de Fortaleza, que é um ex-atacante do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário. Foi jogar na Ásia. Então, depois de aposentado, conheci ele, na época de Cabo Verde, que eu vim ao Brasil, conheci, fizemos amizade. E aí, onde tinha um joguinho que ele me chamava, a gente ia. Aí eu chegava em casa, aí joguei com o Robério, ó. Joguei com o Robério hoje. Imagina o que é que nós deveríamos sentir de privilégio em dizer, joguei no time de Deus. Joguei uma partida no time de Deus. Um jogo de Deus. A causa de Deus. A obra de Deus. É privilégio mesmo. Então, Deus nos chama a sermos felizes por participar do que é dele. E então vimos que há várias formas de contribuir. Desde o início, o ser humano sempre teve as oportunidades. Ocupando a terra, cuidando, gerenciando, adorando, preservando, salvando e mantendo o ofício religioso que Deus nos estipulou. Ok? Parado aqui, no próximo domingo continuaremos mostrando como a lei veio e organizou o que o povo de Israel precisava ser organizado e a linhagem sacerdotal dessa ordem e a nossa linhagem sacerdotal em Melquisedeque, pela qual podemos entender de onde vem e para onde vai a nossa forma, maneira e dever de contribuir. Ok? Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois terminaremos dando alguns avisos e orando. 116. Aqui está, esse cântico nos mostra uma forma específica e especial de contribuir. Ofereça sua vida ao Senhor. Quem oferece a vida não tem dificuldade em tirar do bolso, pois tudo que temos faz parte da nossa vida. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e
cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Amém. Que seja assim a nossa vida como uma oferta ao Senhor, uma contribuição à causa dele. Avisos para hoje à noite na Igreja Bíblica do Timbó. Culto às 17 horas já está no seu ponto onde a gente não pode mais acrescentar ninguém, ok? Então, nesse momento, 10h20, quem botou lá no grupo que vai para o culto das 17 horas, vai. Quem botar depois disso, 10h21, não adianta mais. Vai para o culto das 7 horas da noite. Às 7. Vai ter um culto às 17 horas e outro às 19. Então, vamos com isso, tá bom? Venha disposto a adorar. Venha contrito. Venha alegre por adorar o Senhor, mas contrito, orando por esse momento do mundo, da Igreja de Cristo, ok? Os irmãos do Vila das Flores, o nosso irmão Fernando vai vir para servi-los lá, pregando para os irmãos lá, tá bom? Então, você, lembre-se, participe do concurso, tá bom? É bom para você, para seu exercício, fixação de lições. E também é bom para mim. Me ajuda, me incentiva a saber que tem gente dando atenção. Isso é legal. Todos ganham com isso, tá bom? Então participe. Até próximo domingo. Mande o seu resumo para a gente ver quem é que vai ganhar essa Bíblia, os livros, para a gente fazer outros concursos, tá bom? Eu tenho outras peças aqui que eu gostaria ainda de continuar oferecendo para bem do povo de Deus, para minha consciência também, porque é muito ruim ter material parado que você não usa mais, pois já se beneficiou, e agora é hora de beneficiar outros, tá bom? E não queria só dar, queria dar mais do que a peça, lhe dar a oportunidade de crescer. Vamos orar. Pai querido, em nome de Cristo te agradecemos por esse momento de adoração, por esse momento de exaltação da sua palavra, por meio do estudo dela. Abençoa a minha vida, de minha família, de meus irmãos e irmãs. Nos ajuda a sermos contribuintes, cooperadores, embaixadores, participantes da sua obra, da sua santidade, do negócio, da causa de Deus nesta terra. Preencha-nos de alegria e felicidade por esse meio e seja glorificado dessa forma. Abençoa o restante desse dia para a tua glória, em nome de Cristo. Amém. Tchau, tchau.